amigos, estamos começando mais um RVC Esportes para você ligado aqui na RVC Internacional. Vamos falar de muitas coisas aqui no nosso programa de hoje. Temos aí a Série B, temos aí o início da Copa Sul-Americana, temos também a final da Recopa Sul-Americana e outros destaques do esporte para você ligado aqui no RVC Esportes. Começamos o programa falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, que tivemos aí 3 partidas na noite dessa terça-feira. Uma foi pela rodada número 14, um jogo aí que faltava a ser realizado, o jogo entre Sport e Náutico, clássico pernambucano, lá na Ilha do Retiro. O Marcelinho Paraíba foi um dos destaques da partida, ele que marcou o primeiro gol do jogo e também participou da jogada do segundo gol. E com esse resultado, o Sport agora encosta no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Outras partidas que tivemos na noite de hoje, de ontem na verdade, o São Caetano venceu o Goiás por 2-1, o Goiás saiu na frente com um gol marcado pelo Yardley, mas o São Caetano conseguiu virar aí com 2 gols marcados pelo atacante Giovani. O São Caetano conseguiu essa grande vitória jogando em casa. Na outra partida da noite de terça-feira, o Vila Nova empatou por 1-1 com o Duque de Caxias, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. O Duque saiu na frente com um gol marcado pelo atacante Gilcimar, mas no segundo tempo, Augusto de Cabeça empatou para o time goiano. Com esse resultado, o Duque de Caxias somou mais um ponto no Campeonato Brasileiro 2011 da Série B. Mas será difícil do Duque de Caxias escapar do rebaixamento para a Série C de 2012. Falamos agora da Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa noite de quarta-feira, temos aí um clássico remarcado entre Santos e Corinthians. O Santos, que durante o Campeonato Brasileiro teve ausências pela Copa América, agora terá alguns jogos para ser realizados, né? Como o Corinthians, como o Fluminense e também contra o Grêmio. Hoje acontece o jogo contra o Corinthians. E nós temos aí sonoras para você ligado aqui na RVC Internacional. Vamos ouvir primeiro o Elano. O Elano falando sobre a convocação da seleção, ele que ficou um pouco magoado aí com a ausência dele na seleção e também falando um pouco sobre a fase dele no Santos Futebol Clube. Olha, a tristeza e a chateação existe, porque eu acho que eu tenho condições de permanecer e continuar na seleção brasileira. Não acho diretamente que isso tenha acontecido, né? Pela pessoa, pelo que eu conheci do Mano. Mas por uma opção dele, eu vou continuar fazendo o meu trabalho dentro do Santos para que eu possa voltar. Mas é que no Brasil, quando acontece um erro, né? E eu diretamente não sou culpado por todos os problemas, mas eu me incluo neles. Mas não tem problema, é que às vezes vocês ficam criando certas coisas, principalmente em Santos, sabe? Vocês ficam criando algumas coisas aqui dentro que há problema, porque sempre batendo nisso, acaba com isso. Se vocês param de falar, acaba com isso, mas se vocês não param de perguntar, eu continuo falando. Então continua sempre alguém alimentando isso. E todo mundo sabe, nós santistas, eu que tenho 5 anos de clube, eu que sou um cara que cresci profissionalmente aqui dentro, então não tem problema nenhum. Tenho que agradecer o torcedor santista. Então, enquanto a gente ficar lá, vocês me perguntando e eu respondendo, vai ser sempre a mesma resposta, e o mesmo pergunta, a mesma resposta, e não há problema nenhum. Bem, e agora vamos ouvir o Edu Dracena. O Ibson foi barrado. E o Edu Dracena fala um pouco mais sobre essa mudança. Olha, acredito que o Muricy tem jogadores para ter esses 2 esquemas, como 3 zagueiros, como 2 zagueiros também. Eu acredito que ele sabe qual o time que vai jogar, a gente não sabe ainda, mas acredito que seja esse que treinou, porque o Muricy não é de colocar dúvida na cabeça do adversário. Então acredito que os jogadores que entrar vai entrar preparados, sabendo o que tem que fazer. E eu acredito que mais um ingrediente para um clássico, acho que é importante, de repente, esconder uma escalação, de repente, mudar o esquema tático. Então, eu acho que mais um ingrediente para um grande jogo que vai ser amanhã contra o Corinthians. A gente não pensa no Corinthians atrapalhar, a gente pensa em fazer a nossa parte. A gente precisa vencer, a gente precisa somar pontos, porque a gente sabe que a situação que a gente está hoje é uma situação incômoda, não é a realidade do Santos, está nessa situação, mas já que está nessa situação, a gente tem que fazer de tudo para que a gente saia dela. E para que a gente saia dela, a gente tem que vencer os adversários. E o Corinthians é mais um adversário difícil, um clássico. E a gente vai com tudo para que a vitória venha para o Santos. Bem, vamos agora ao lado do Corinthians. O Tite fala conosco sobre as ausências que ele tem no timão e também sobre o Corinthians que não ainda está disputando o título, né? Ele disse aí que o título, na verdade, vai ser disputado mesmo na reta final do Campeonato Brasileiro. Não vou ficar lamentando a ausência. Se quando a oportunidade aparecer, se prepare para que tenha um bom desempenho. A gente olhar para dentro da gente, respeitar o adversário, eu entendo assim, sempre ficar chorando, não está com o cara, não está com esse.
Nossa equipe, por isso a gente monta um plantel qualificado, para nesses momentos ter o atleta e ter a qualidade. E continua com essa realidade. Se continuar com essa realidade de fazer 14 jogos, ganhar 10, empatar 2 e vencer 2, vai bater campeão. É inevitável. Porém, é passo, a caminhada ela é longa. É sempre pensar no próximo passo. É sempre estar habilitado para os últimos 10 jogos do campeonato brigar pelo título. Hoje ninguém disputa título. Hoje ninguém disputa título. O Corinthians, vou falar por mim, desculpa, eu não quero ser pretensioso dos outros. Hoje ninguém disputa, o Corinthians não disputa título. O Corinthians pode disputar título nos últimos 10 jogos se continuar com a campanha que está fazendo. Corinthians que está praticamente pronto para enfrentar o Santos na noite dessa quarta-feira. E nós temos aí imagens do Liedson. Liedson que já está de volta aos treinos no Timão. É isso, meus amigos. Santos e Corinthians é o clássico que teremos na noite dessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Falando ainda do Campeonato Brasileiro, é uma nota que saiu na imprensa hoje. A CBF acabou com os embalos de sábado à noite. O que seria isso? Nesse ano, a CBF inventou o horário das 9 horas da noite nos jogos aos sábados e acabou não vingando. E a partir do dia 20, não teremos mais jogos esse horário. Os jogos que estavam marcados para as 9 horas da noite vão ser puxados para as 6 horas da tarde. A partir do dia 20, teremos jogos aí nos finais de semana marcados para as 4 e às 6 horas da tarde. Até porque nós tivemos aí uma média de público muito pequena, né, nos jogos das 9 horas da noite. Para você ter uma ideia, quartas e quintas-feiras tem jogos também marcados depois das 9 horas. E os jogos aos sábados, que era para ter um público maior, acabou tendo um público menor. O menor público de todos esses jogos foi na abertura do Campeonato Brasileiro, quando o Santos enfrentou o Internacional na Vila Belmiro. O jogo terminou 1-1 e tivemos 4.532 pessoas na partida. O jogo que teve mais público foi o confronto entre Vasco e Figueirense, logo depois que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, na apresentação de Juninho Pernambucano, com o Trembala da Colina e tudo mais, que tivemos na partida 17.777 pessoas, foi o maior público desses jogos aí das 9 horas da noite. O último será marcado nesse sábado entre Botafogo do Rio e América Mineiro. Já a partir da próxima rodada, um jogo que estava marcado para as 9 horas da noite, entre Corinthians e Figueirense, foi alterado para as 6 horas da tarde, jogo que terá cobertura da RVC Internacional. Falando também do futebol nacional, nós tivemos aí outra nota da CBF, que a CBF está tentando atrapalhar a mudança de clubes de cidade e de nome, né? A CBF publicou o documento estipulando regras para que os clubes do Brasil não possam mudar de nome de sede toda hora, né? Nós tivemos aí o Barueri, por exemplo, indo para Presidente Prudente, voltando à cidade de Barueri, e agora não terá mais isso. As regras estão ficando mais rigorosas para essas mudanças. Fechamos o nosso primeiro bloco do nosso RVC Esportes falando sobre o Campeonato Brasileiro, e nós temos aí gols aí para você ligado na RVC Internacional do jogo entre Botafogo e Vasco. Nós sempre fazemos aí o melhor jogo da rodada, nós mostramos aí gols de um modo diferente. Nós mostramos alguns dias atrás Santos e Flamengo, que foi 5-4 com a narração do José Silvério, da Rádio Bandeirantes, e hoje vamos mostrar a goleada do Botafogo, 4-0 em cima do Vasco, com gols narrados pelo José Carlos Araújo, que é um saudoso narrador da Rádio Globo, narrador há muito tempo já do rádio brasileiro, que narrou aí esse clássico entre Botafogo e Vasco. Na volta do intervalo tem mais RVC Esportes aqui na RVC Internacional. O Botafogo, autorizado pelo árbitro, bateu pelo ponto de curva para a área, cabeçada, entrou! Gol! Botafogo! Escorando de cabeça e botando à direita de Fernando Praz, abrindo a contagem aos 10 de jogo. Antônio Carlos faz. Botafogo 1, Vasco 0, valeu! Olha Cortez que faz boa partida, tocou em profundidade, bola para Herrera, vai marcar, clareou, atirou, defendeu, botou, logo abriu, atirou, entrou! Botafogo!
Abreu. No primeiro balaço do Herrera, largou Fernando Praz. O rebote, Louco Abreu de longe, botou o rasteirinho no barbante. Agora, 27 do primeiro tempo. Botafogo. O Fogão faz 2. 0. Valeu! O Lucas pela meia direita, tenta entrar na grande área, entrou, vai da linha de fundo, cruzou pelo alto da área, a bola roçou lá, cabeçada de Elkson, virou o Cortez, entrou, louco, entrou, gol do Botafogo, louco Abreu, aos 40, é o terceiro do Botafogo, pode crer, agora, Botafogo 3, Vasco 0. Deu um toque de bola, voltou para Leandro, deu ladrão, olha Renato, roubou, tentou na entrada da grande área, tentou o chute, virou, encontrou Herrera, ajeitou, atirou, entrou. Botafogo. Gol! Do Botafogo, a zaga parada, era pro Louco Abreu, a bola foi errada, quem alcançou foi Herrera na ponta direita, fechando e atirou firme e forte no cantinho direito do goleiro Fernando Praz, que enfiada de bola do Renato, agora Herrera, 46, Fogão 4.